E é bom termos consciência da responsabilidade daqueles que têm uma voz ativa, uma presença de referência na sociedade portuguesa. Aqueles que irresponsavelmente cavalgam determinados contextos, procurando tirar benefícios para o seu partido, para a sua visibilidade, constitui um modelo que não é de todo um modelo de referência. O MEP será sempre uma voz que clamará por justiça, mas uma voz responsável, onde, por exemplo, as soluções violentas estão completamente fora de causa. Claro que o direito à legítima manifestação do descontentamento deve existir. É bom que continue a existir, que as pessoas possam expressar naquilo que é a sua liberdade de expressão, o seu direito à manifestação pública, por exemplo, mas perceber que daí passar à violência urbana que aconteceu ainda com maior dimensão na Grécia recentemente, é um caminho que nós recusamos liminarmente e que todos, independentemente da pertença partidária de cada um, nos devemos empenhar em atalhar. E sublinho, é muito mais fácil prevenir do que resolver. E as medidas que estão a ser desenvolvidas bem pelo Governo neste domínio de novas respostas à crise, em termos de apoio social, mas também as respostas que estão a ser dadas pela Igreja, pelas instituições de base comunitária, procurando criar uma almofada que suporte este momento de grande crise, nomeadamente ao nível do desemprego, do aumento da pobreza, é fundamental para que não haja uma explosão social. E ao primeiro sinal, é essencial percebermos que há limites que não podem nunca ser ultrapassados. A violência não é nunca uma ferramenta justificável em democracia. Em democracia temos outras formas de expressão legítima, do descontentamento, mas que não incluem a violência. Mas podemos pensar, uma pessoa que tenha filhos e que tenha a vida completamente destruída pelo desemprego, as dívidas, e acabe por ficar sem casa, etc., que reage. Claro que sim. Reagem e têm que reagir, não vão ficar em casa claro que sim. ou no meio da rua. Aliás, é fundamental, a lamentar-se. Tem toda a razão, é fundamental canalizar essa energia para a resposta à crise. O ponto é que essa energia que nasce desse momento crítico deve ser pelo próprio, mas também pela comunidade envolvente e pelo Estado, canalizada para uma resposta positiva. Ou seja, a partir de condições que têm que ser desenvolvidas de proteção social efetiva às famílias que vivem esta circunstância, e nesse sentido o alargamento do tempo do subsídio de desemprego é uma medida acertada, o reforço do subsídio de desemprego quando estamos a falar dos dois membros do casal desempregados é uma medida acertada, o apoio que ao nível da solidariedade se vai desenvolvendo com o Banco Alimentar e outras instituições são medidas acertadas. Mas mais do que isso é importante mobilizar a pessoa para resolver a sua vida, para procurar um novo emprego, para eventualmente fazer formação profissional que possa aumentar as suas competências, para quando a crise passar poder encontrar um emprego melhor ou um emprego que exista, no caso de provir de uma área que entretanto deixou de oferecer emprego. É fundamental sabermos canalizar essa energia para uma resposta positiva à crise e não deixar que essa energia se transforme numa revolta e numa explosão social, que seria muito grave para Portugal. Aquelas questões a que normalmente se chama agora fraturantes, que são questões que têm que ver com questões morais, penso eu que são questões principalmente morais, como a questão da eutanásia, do aborto, são questões em que o MEP vai intervir? Vai, mas a primeira nota que gostava de deixar é, nós temos um ano de vida e ainda não discutimos nos órgãos próprios estes temas, iremos discuti-lo em março. Isto quer dizer o quê? A maior parte das questões fraturantes não são prioritárias na nossa agenda política. E em política é fundamental saber estabelecer prioridades, porque havendo uma universalidade de temas que vão de A a Z, é preciso perceber onde estão as prioridades. E para nós as prioridades estão claramente nas temáticas da justiça social e no tempo presente, como falávamos, nas questões relacionadas com o desemprego, com o combate à pobreza. Aí sim está uma prioridade. Ou num outro domínio, na qualificação dos portugueses. Ou num outro domínio, no acesso a uma saúde de qualidade, universal e tendência gratuita. Essas sim são as grandes questões políticas que nos mobilizam. Com certeza que virá, numa ordem de prioridades que estará para além, abaixo da prioridade número 100, questões fraturantes.
E aí a proposta que eu irei apresentar e defender no Conselho Nacional do Movimento de Esperança de Portugal reflete alguns princípios simples de onde decorrem depois as posições. São posições sustentadas em princípios. No que diz respeito às questões da vida, o pacote MEP defende no seu programa, é claro, sendo um projeto humanista, que a vida humana é um bem inviolável. E nos limites entre início da vida e fim da vida, é inviolável. Não há nenhuma razão para justificar que, por um ato determinado, deliberado, alguém ponha fim a uma vida humana. No entanto, a questão coloca-se, quer no aborto, quer na eutanásia, na discussão quanto aos limites da vida. E aí o MEP está disponível para fazer esta discussão e, sobretudo, para ouvir a voz dos especialistas, porque tem uma dimensão claramente científica. Não é tanto uma dimensão política, mas é muito mais uma dimensão científica. Ouvir os médicos, os biólogos, sobre quando começa a vida humana e quando termina a vida humana, é essencial. Aliás, nesta matéria eu creio que nós deveríamos muito olhar com atenção para a história e a tradição milenar da medicina. A medicina tem um código de ética e de ontologia que construiu ao longo de milénios e que tem valores essenciais da defesa da vida com os quais nós nos identificamos. É verdade que no fim da vida, para o fim da vida, há um maior consenso do que para o início da vida. Para o fim da vida, é claro que há um momento de falência definitiva do sistema nervoso central que corresponde ao fim da vida. E que a partir desse momento já não temos vida humana, embora a pessoa possa permanecer a respirar e a coração a bater de uma forma artificial. No início da vida é mais difícil estabelecer esse consenso entre a anidação, a existência do sistema nervoso central. Mas creio que os agentes políticos que têm responsabilidade deveriam ouvir, e nós, essa medida, que, por exemplo, o Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida se pronuncie a título de parecer sobre o início da vida. Porque toda a discussão que fizemos sobre a questão do aborto ou da interrupção voluntária da gravidez, como queiramos dizer, foi muito pouco centrada nesta questão. Porque a questão verdadeiramente relevante, com a qual creio que nos podemos chegar a acordo, se a partir de um determinado momento nós consideramos que existe vida humana e a protegemos de uma forma decisiva e determinada. E, portanto, a nossa posição é sempre sublinhada, sem condições, de uma forma incondicionalmente, desde o seu início ao fim. Gostaríamos de ver mais claro definido este princípio e este fim da vida com ferramentas mais sólidas que temos hoje. Em não tendo essas ferramentas, creio que a prudência ajuda muito. Quer isto dizer o quê? Há alguns séculos atrás, nós considerávamos que vida humana só existia em mente. Isso hoje horroriza-nos, porque evidentemente percebemos que intrauterinamente estamos perante uma vida humana, que não é só no momento de nascimento que nasce uma pessoa. Essa pessoa já estava na barriga de sua mãe. Ora, este sentimento de prudência, no caso concreto, quer do aborto, quer da eutanásia, deve inspirar o momento de dúvida. Em dúvida, ser prudente. Outra questão completamente diferente, e é aquela que mais nos mobiliza, concretamente na questão do aborto, é a resposta que aparentemente a todos une. E talvez seja bom começar por aquilo que nos une antes de chegarmos àquilo que nos separa, que é às vezes uma tradição muito pouco visível nas questões fraturantes. Começamos imediatamente por discutir aquilo que nos separa definitivamente, sem começarmos por trabalhar aquilo que nos une. E, por exemplo, creio que em relação ao aborto, a todos une o princípio da prevenção. Fazer tudo o que está ao nosso alcance para prevenir que não exista a iminência, o risco, a decisão tão difícil para qualquer mulher e qualquer homem estar envolvido numa situação de decisão de um aborto. Ora, creio que estamos longe, muito longe, de ter esgotado todos os esforços que devemos todos fazer. Tínhamos que posição em relação à questão do aborto, sim ou não à penalização, concretamente. Creio que quanto ao aborto toda a gente será contra. Estamos longe de esgotar tudo o que podíamos fazer para investir seriamente na prevenção. Em relação à eutanásia, de uma forma simples, creio que a proteção da vida humana é um valor sagrado. No entanto, está muito claro para os médicos têm isso muito bem tipificado já, a diferença entre colocar de uma forma proativa fim a uma vida humana que poderia continuar ou não desenvolver um conjunto de terapêuticas adicionais, de encarniçamento terapêutico, é assim que se chama, que já não fazem nenhum sentido para aquele quadro clínico que o doente tem.